São Paulo em crise vencendo o Flamengo, Carlos Miguel sofrendo com as bolas rasteiras, Botafogo goleando o Cruzeiro por 4-0. Vamos tentar resumir a primeira rodada do Brasileirão, começando pelo 1-0 do Cap no Inter, que teve o primeiro gol do Brasileiro 2026. E olha, o torcedor colorado pode ser que sofra de novo esse ano, até fez um bom Grenal no final de semana, mas no começo do Brasileiro mesmo, não foi tão bem assim. Nos primeiros minutos, a primeira chance com o Tabata, o Inter perdeu. Pouco tempo depois, numa falha de saída de bola, caiu no pé de Viveiros, que acionou Steven Mendonça. Sim, é aquele mesmo. 1-0 pro Cap, que continuou jogando no erro do Inter. Bernabé teve seu chute travado pouco tempo depois, bola no contra-ataque pro Speed em um gol que o Viveiros não deveria ter perdido. Eu não sei se é parâmetro, porque os dois times tendem a brigar na parte de baixo, mas pelo menos o Cap parece ter um ataque bem rápido. O Paranaense ainda perdeu outras chances, assim como o Inter, que chegou a pressionar e teve um gol anulado do Félix Torres. No final não teve jeito. Primeira derrota colorada em casa e 3 pontos importantíssimos pro Atlético, que deve ter um ano de manutenção na Série A. O que deve ser a busca também do Coxa, mas que começou pior recebendo em casa o Red Bull Bragantino. E foi até cruel do jeito que foi, porque o Coritiba se segurou muito. Com 27 minutos, erro individual e Josué primeiro tomou amarelo, mas depois da checagem do VAR foi expulso. E você pode até achar que foi um pouco de erro do Morisco, mas depois ele salvou o Coritiba. Inclusive, olho nesse goleiro, porque tá jogando num time que vai tomar muita bolada durante o ano. É capaz de ser um dos destaques, porque pega muito. E nesse jogo ele salvou várias vezes e o Coxa se segurou até os 47. Quando numa bola de cabeça, Juninho Capixaba fez o gol na vitória do Bragantino. Essa bola entrou e assim a primeira vitória do Massa Bruta veio aí. E pro Coritiba uma primeira rodada bem ruim, até porque o time vai brigar lá embaixo e ganhar jogos em casa é fundamental. Uma coisa que tem que ser dita é que é sim muito bom ter o brasileiro desde o começo do ano, mas por estar sendo junto com os estaduais, muitos times ou não estão completos ou estão poupando mesmo. E isso é um problema que pode aparecer lá na frente, viu? Porque o tempo pode cobrar. O Santos, por exemplo, teve o Vojvoda poupando o Gabigol, outros titulares do time, em uma visita a Chapecoense, que já com 13 abriu o placar num gol de pênalti, mas nos últimos minutos do primeiro tempo, um golaço do Gabriel Menino. Será que ele volta a jogar bem no Santos? Eu não sei. E esse talvez um dos melhores jogos dessa primeira rodada, principalmente pelo segundo tempo. 20 minutos, bolão do Zé Rafael pro segundo do Santos com o Barrial, mas a bola aérea do Santos foi triste. Primeiro tomou o gol do Igor Meritão e poucos minutos depois, numa bola desviada, onde o Alexis Duarte cochilou a virada da Chape, que ainda no último minuto faria mais um golaço de Rafael Carvalheira e encerrou o placar num 4-2 para nossa Chape, que faz um ótimo resultado na estreia e volta muito bem à Série A. Estamos falando da vice-líder chapecoense, enquanto o Peixão já tá lá embaixo. É a primeira rodada, tô brincando, mas como eu disse antes, o tempo pode cobrar, e para esse elenco do Santos é melhor sim do que tinha na temporada anterior, mas se começar mal, pode ir pelo mesmo caminho. O que eu acredito é que até escapar tem que tratar como tratou no passado, e se for assim, já são 3 pontos perdidos num confronto direto. Aproveitando que estamos falando do Santos, vamos pra Vila Belmiro, só que pra falar de Corinthians e Bahia. Pra quem não sabe, o Corinthians jogou lá porque por questões de policiamento não pode ter 2 jogos na capital do mesmo dia. E jogar na quinta ia dar menos descanso pro Timão no jogo contra o Flamengo na Supercopa no domingo. Só que tem que ver até onde isso valeu a pena, porque pelo menos na quarta-feira foi o menor público da primeira rodada e pro Corinthians ele poderia ter sido facilmente o maior na arena. Podia ter sido mais dinheiro, mas vamos falar do jogo. O menino Bidon tá jogando muita bola, tem tudo pra brilhar nesse brasileiro, isso se ele terminar aqui. Tá flutuando, jogando como um 8, mas cada vez mais se aproximando mais até do Garro, e foi numa jogada dos dois que o Corinthians abriu o placar. Teve um gol perdido, um gol impedido do Yuri, só que ainda no primeiro tempo o Bahia virou esse jogo. Bahia é esse que cada vez mais se consolida, e eu já acho que dá pra dizer que um G5 ou G4 é uma possibilidade, não é nenhuma loucura não. No minuto 31 empata com o Jean Lucas, e algo que foi muito importante foi virar já no primeiro tempo. Pênalti marcado num bate-rebate e William José deu o triunfo pro time baiano. O segundo tempo foi mais morno, o Corinthians botou o Gustavo Henrique pra fazer bola aérea lá na frente, mas no fim de tudo deu Bahia. Conseguiu segurar, o único ponto negativo talvez foi que Michel Araújo foi expulso. Corinthians que adiante tem final de Supercopa e vai ter jogo atrasado na rodada 2. Enquanto o Bahia, na próxima rodada, pega o Fluminense. O seu rival Vitória e Remo tiveram sua estreia por lá. O Remo, que é um time que vai ter que viajar muito nesse brasileiro, e é um time cheio de cartas marcadas. Desde o zagueiro Marlon, a Patrick de Paula, Iago Pikachu e até o Aleph Manga na frente. Das duas, uma, ou pode surpreender e ser próximo do que foi um novo Mirassol, ou pode ser um novo Sport. Vamos ver o que vai acontecer. O Remo até criou uma bola ou outra, só que o Marcelo Rangel saiu mal no escanteio no segundo tempo, e aí Renato Kaiser abriu o placar pro time baiano. Durante esse jogo, inclusive, teve por 2 vezes checagem se foi pênalti ou não pro Vitória. Acabou que nenhuma das duas foi e o juiz acertou, pelo menos isso. Jogadinha de videogame pro segundo gol do Vitória, segunda assistência de Eric pro gol de Baralhas, que por agora aparece na parte de cima da tabela, e o topo do Brasileirão na estreia tá bem baiano, enquanto o Remo já começou o Brasileiro onde não vai querer estar nas últimas rodadas.
Erremos, hein? Vamos pra uma partida de intensidade? Vamos falar de Palmeiras e Galo? Foi um jogo que estatisticamente foi equilibrado, assim como o resultado. Tanto em chances claras, finalizações, com no gol o Palmeiras finalizando mais e com o Galo jogando até bem, dependendo de jogadas individuais. Do outro lado, o Palmeiras não tá na melhor das fases com a sua torcida. Picharam o muro porque perdeu pro Novo Horizontino esses dias, o que é meio inacreditável, mas ok. Num escanteio, o Palmeiras abre o placar com o Flaco Lopes, o Galo empata e aqui temos que falar de Carlos Miguel. Não é o primeiro gol que ele sofre por debaixo das pernas e ele foi tomar outro no segundo tempo, só que foi anulado. E a gente já tem a nossa primeira discussão de arbitragem no ano. Foi um impedimento muito milimétrico. Aí o Scarpa cruza uma bola e o Kelvin faz um gol contra bizarro. Só que se tem um cara que gosta de participar em gol contra o Galo, é o Vitor Roque. Impressionante o prazer que ele tem nisso. Final do jogo 2-2, resultado justo pelo que foi a partida de dois times que tem elenco pra brigar lá em cima. Vamos ver na verdade, porque o Galo é uma incógnita e o Palmeiras, mal ou bem, sempre tá lá em cima. Então é esperado que esse ano ele esteja de novo. E se nesses dois tem alguma dúvida, pro próximo jogo as esperanças da torcida são um pouco maior. O gremista tá empolgado com a janela que fez e o Fluminense também trouxe bons jogadores que nesse caso jogaram melhor que os do Grêmio. É de se exaltar o bom pivô do JK na jogada do gol do Nonato. Não sei o que se passa com ele, é difícil de entender, mas em nenhum mundo ele é pior que o Everaldo. Depois pra mim, o gol mais bonito dessa rodada, golaço do Lúcio Acosta, o segundo do Flu que tá jogando bem, vem de Fla-Flu vencido, talvez dê pra esperar coisas grandes esse ano. O bom Carlos Vinícius é quem desconta faltando 15 minutos pro final. E o Imortal teve a chance de empatar, mas nos minutos finais Gustavo Martins isolou na pequena área. O Super Grêmio, peraí, esse nome do azar. O Grêmio poderia ter ainda arrancado um empate nesse jogo em que o Flu foi melhor. Não sei se o Grêmio realmente tem esse time todo ou se ainda precisa se encaixar melhor com o Luiz Castro. Por outro lado, eu já me empolgaria com esse Fluminense. Chegou Savarino, chegou Arana, então acho que dá pra brigar por coisas grandes esse ano. E o time que ninguém esperava nada, em crise, presidente impeachmentado, quase caindo no Paulista, venceu por 2-1 o atual campeão de praticamente tudo na América. Isso é futebol brasileiro. E o time do Flamengo é tão bom que no banco tava a maioria dos titulares e ainda por cima os caras têm a qualidade pra fazer um gol desse. O Pedro é um poeta da bola, um passe genial e gol do Plata. Todo mundo acreditava que o São Paulo ia começar perdendo, era esperado, mas dessa vez o poder do Morumbi apareceu. Assim, vou ser sincero, não tava tão lotado, mas pelo menos dos jogos de quarta foi o estádio com o maior público, com 27 mil pessoas, que assistiram Luciano fazer mais um gol na carreira contra o Flamengo. Pode não ser o melhor, pode não ser o mais rápido, mas que tem estrela, ninguém pode negar. E o Fly é a maior vítima dele, são 8 gols marcados contra o Flamengo, sendo que ele jogou contra eles nos melhores anos da história do clube. Essa estatística é inacreditável. Do lado flamenguista é óbvio que vai brigar pelo título e eu prefiro até dizer que o Flamengo já começa o ano com uma mão na taça. Agora, o Flamengo vai competir contra ele, se não Moscar tem tudo pra ser campeão de novo. Foi uma derrota no Morumbi contra o São Paulo, o que por qualquer fase que esteja é um resultado que é comum. O elenco ainda não está no seu melhor fisicamente e vai jogar uma final de Supercopa no fim de semana e até chegou o Paquetá. Pareceu que eu ia esquecer, né? Mas vamos falar sobre o suposto pênalti. Inicialmente, eu não achei nada, mas quando eu vi na câmera de trás, eu vi um toque e pra mim deveria ser marcado. Mas isso não tira a grandeza do que foi a vitória do São Paulo, não. É um lance bem sutil, não dá pra ver muito bem até nas câmeras. É óbvio que o flamenguista tem que reclamar porque possivelmente foi prejudicado. Pro tricolor, uma vitória absurda que dá uma tranquilidade agora, mas tem que ficar de olho pra não cair no Paulista. Ufa, terminamos os jogos de quarta e agora vamos pros jogos de quinta, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E esse vídeo é um teste, se ele der certo e por isso eu peço o feedback de vocês nos comentários, eu vou continuar trazendo rodada a rodada um resumo, mas isso depende muito de você. Me diz aí o que você acha, se você quer que eu continue e se não, eu vou também ver pelas visualizações. Agora, quem não tava com saudade do Vasco do Diniz no Brasileirão, porque é entretenimento puro. Outro que você pode estar com saudade é do Mirassol no Maião, que eu até desafio se quiser vir Real Madrid ou Barcelona, que com o Miras não ganha. Vamos falar de nível técnico? Quem abriu o placar foi o Vasco no cruzamento do Pumita para um gol de cabeça do Coutinho, que ficou no chão depois. Só que em mais um gol contra na rodada, Carlos Cuesta contra deixou o jogo empatado. E rapaziada, temos que falar de Fernando Diniz. Duas coisas, uma ele xingando os caras na pausa técnica que o áudio da Globo pegou, e outra é colocar Matheus França pra jogar. Um cara que tratando de forma leve não tá sendo dos mais queridos pela torcida do Vasco. Bota na conta do dinizismo, falha na saída de jogo e gol do Eduardo pro Mirassol. Virada do Maião pro time que mais um ano busca surpreender. Dessa vez não seria uma surpresa tão grande quanto a do ano passado, mas ainda assim manter essa qualidade é muito difícil. Enquanto o Vasco, vamos ver os próximos capítulos. O time com certeza é melhor do que alguns elencos dos últimos 5 anos, até contratou bem alguns jogadores, mas é uma dúvida contínua. Vamos lembrar que no Brasileirão do ano passado perdeu uma quantidade de rodadas mais do que razoável. E o último jogo da rodada era um dos melhores, Botafogo contra Cruzeiro, só que eu não esperava nada do que foi. Por isso, vamos falar primeiro do que eu esperava? Acho que é melhor. Olha a crise que tá o Botafogo. John Textor devendo pra meio mundo, ninguém sabe o que vai acontecer, perdendo jogadores, uma zona. Inclusive, se você quiser um vídeo igual o que eu fiz do São Paulo sobre a crise do Botafogo, deixa aí nos comentários. Enfim, mesmo assim, é um time jovem, rápido e de contra-ataque. Só que do outro lado era o Cruzeiro, o time que foi muito bem no ano passado, bom futebol com o Jardim, e apesar dele ter saído, a substituição foi o Tite. Mal a gente sabia que o trabalho do Tite ia começar tão mal do jeito que começou. Só que vamos ser justos, apesar do resultado, não foi nenhum massacre. Tanto que no primeiro tempo, o Cruzeiro teve pelo menos 3 chances claras de
de gol e não fez. Aí no início da segunda etapa o Fogão marca com o Danilo, depois faz mais um com o Matheus Martins, e aí pro Cruzeiro era meio que vai ou racha, mas deixar o ataque do Botafogo extremamente letal que tava contra-atacar, deu errado. Mais um gol do Danilo e pra finalizar, gol do Arthur. 4-0 pro Botafogo em cima do Cruzeiro, um resultadaço. Coloca o Botafogo em primeiro, mesmo que na primeira rodada, e o Cruzeirão do Tite vai ter que dormir na lanterna. Vou entregar pro Danilo o prêmio Ataco Fute de melhor jogador da rodada, e não tem como não falar que o Botafogo não foi o melhor time da rodada também. Mas vamos também dar menções honrosas pra vitória da Chape, que foi expressiva, pro Fluminense, que jogou bem, e também pro Bahia, que continua sendo um time bem competente. Esse início de Brasileirão ainda vai ser bem confuso, porque a gente tem os estaduais rolando, tem Supercopa no domingo, mas vamos falar da próxima rodada, porque tem alguns bons jogos. Temos partidas como Flamengo Internacional, Grêmio e Botafogo, um Bahia e Fluminense, que é bem interessante, e principalmente um clássico Sansão. Começou o Campeonato Brasileiro. Agora resta ver o que vai acontecer. Quem vai brigar pelo título, se a coroa seguirá com o Flamengo e qual será a briga pelo rebaixamento. Esse ano ainda vai ser bem longo, mas por enquanto esse é o resumo da rodada 1 do Brasileirão 2026.